tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje a nossa aula conteúdo para o 8º ano. A gente hoje vai estudar potências com bases racionais e expoentes inteiros. Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos aqui compartilhar nosso slide. Então, para a gente poder se situar na nossa aula, vamos primeiramente relembrar o que a gente já tem visto sobre potências. Então, nós já sabemos que a potenciação ela é uma operação matemática oriunda da multiplicação de um fator por ele mesmo sucessivas vezes. Então, quando você pega um número e começa a multiplicá-lo por ele mesmo, você gera ali uma potência. Então, o que acontece? Se eu pegar o número 2, por exemplo, e multiplicar por ele 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 2, você já sabe que eu posso escrever isso como 2 ao cubo. Ou seja, 2 elevado a 3. O 3 está me indicando que o 2 aparece 3 vezes no produto. Então, o 2 a gente chama de base, o 3 a gente chama de expoente, e o valor desse produto, que vai ser a nossa potência, a gente chama naturalmente de potência. Certinho? Então, na potência ao lado, que eu coloquei para vocês, só para a gente reforçar, nós temos 5 ao cubo. Lá é 2 ao cubo, aqui é 5 ao cubo, certo? Ou você pode simplesmente ler como 5 elevado a 3, 5 elevado à terceira potência, não tem problema. O importante é que você saiba que o númerozinho que está lá em cima é o expoente, o númerozinho que está embaixo é a base, e essa notação 5 ao cubo me diz o seguinte, que eu tenho que executar o produto 5 por 5 por 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 125 é o resultado dessa operação, é a nossa potência, o 5 é a nossa base e o 3 é o que nós chamamos de expoente. Compreendido? Então, vamos adiante. Mais um exemplo aí para a gente não perder de vista essa definição. 4 elevado a 5 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Quando você executa esse produto aí que é um pouquinho maior, dá 1024. Então, 4 seria a nossa base, o 5 seria o nosso expoente e o 1024 seria a nossa potência. Quando o expoente, agora relembrando ainda, quando o expoente é um número inteiro negativo, né, a gente viu potências com expoentes naturais, mas pode acontecer, né, do expoente também ser um número inteiro negativo. Nós usamos a seguinte definição, né? Se A é um número diferente de zero e N é natural, a potência A elevado a menos N ela é igual a 1 sobre A elevado a N, ou seja, 1 sobre a potência de A elevado ao positivo de menos N, certo? Então, nessa definição, eu peço que o A seja diferente de zero e o N seja um número natural. Com os exemplos, a gente vai entender bem como é que a gente aplica essa definição, ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma potência 3 elevado a menos 2, pela definição, nosso N seria 2 e o nosso A seria 3. Então, 3 elevado a menos 2 fica sendo, pela definição, 1 sobre 3 ao quadrado. Repare que eu não sei fazer 3 a menos 2, mas quando eu uso definição, eu fico com 1 sobre 3 ao quadrado. 3 ao quadrado eu sei fazer, porque é a definição natural de potência, 3 vezes 3. Então, eu só vou me preocupar lá no denominador. Então, fica 1 sobre 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Isso quer dizer que 3 elevado a menos 2 seria 1 sobre 9. Mais um exemplo. 4 elevado a menos 5, não sei fazer, mas eu sei aplicar a definição. 4 elevado a menos 5 é o inverso, né, de 4 elevado a 5, ou seja, 1 sobre 4 elevado a 5. Em cima fica 1, embaixo fica 4 elevado a 5, que nós calculamos no slide anterior, que dá 1024. Então, 4 elevado a menos 5 seria 1 sobre 1024 avos. Vamos continuar. Agora a gente vai ver o conteúdo em si da nossa aula, que é a potência com base racional e expoente inteiro. Então vamos lá, gente. Primeiramente, vamos relembrar o que é um número racional. Você lembra que os números racionais são aqueles números que a gente pode colocar em forma de fração de números inteiros. Então, por exemplo, as frações em si, com números inteiros, já são números racionais.
Os números decimais também são números racionais, os decimais, no caso, que têm infinitas casas após a vírgula, e as dízimas periódicas. Então, toda vez que você identificar um número inteiro, um número fracionário ou um número decimal com infinitas casas ou uma dízima periódica, você tem ali um número racional, certinho? Nós vamos estar interessados na nossa aula de hoje nas potências em que a base for uma fração de números inteiros ou for um número decimal com finitas casas decimais após a vírgula, certinho? Então, todas as propriedades que você já viu de potenciação, elas também vão valer para potências em que a base é um número racional, não inteiro. Então, vamos aqui para um seguinte exemplo. Quando a nossa base é um número decimal com finitas casas após a vírgula, o que vai acontecer, gente? A definição de potência vai se aplicar naturalmente. Você só vai ter que se preocupar em executar um produto de números decimais com vírgula, que aí você tem que fazer, né, aquele processozinho do deslocamento da vírgula. Mas a definição é a mesma. Então, por exemplo, 1,2 ao quadrado é a mesma coisa que 1,2 multiplicado por 1,2. Executando esse produto dá 1,44. No quadrinho aí, que está nesse retângulo aí azul, né, com linhas azul, nós temos 2,1 ao cubo. A ideia continua sendo a mesma, 2,1 multiplicado por 2,1 multiplicado por 2,1. Então, 2,1 continua sendo a base, o 3 o expoente, e o resultado, que é 9,261, seria a nossa potência, o resultado desse produto aí triplo, né? 3 ao cubo. Gente, não tem segredo. Aplica-se a mesma definição que você já conhece para a potência naturalmente. 2,3 multiplicado por 2,3 multiplicado por 2,3. Quando você executa esse produto, né, fazendo lá o processozinho corretamente da vírgula, você obtém 12,167. Mais um exemplo. A base também, gente, ela pode ser um número negativo, porque nós temos números racionais tanto positivos como negativos, assim como os inteiros, né? Os inteiros. Então, repare aqui, menos 0,5 elevado a 4, a definição permanece. Então, fica menos 0,5 multiplicado por menos 0,5 multiplicado por menos 0,5 multiplicado por menos 0,5. Fazendo o joguinho de sinal, expoente par, base negativa, resultado é positivo e quando você multiplica os fatores, dá 0,0625. Então, essa potência aí, né, o resultado dela é esse número aí entre 0 e 1. Nós também podemos aplicar, né, o expoente negativo, inteiro negativo, em potências com bases racionais. Então, 0,25 elevado a menos 4, pela definição, é 1 sobre 0,25 elevado a 4. Lá embaixo eu aplico a definição. Então, fica 1 sobre o produto aí 4 vezes, né, de 0,25 por ele mesmo. Quando a gente executa essas continhas aí, que dão um pouquinho de trabalho, fica 1 sobre 0,003900625. Uma continha um pouquinho chata, mas o mais importante aqui que você pode observar é a definição para expoente inteiro negativo também sendo aplicada para quando a base é um número racional. Então, potência com base racional e expoente inteiro, né? Continuando aqui. Então, agora a gente vai fazer a definição para quando o expoente em si for uma fração. No último slide, nós estudamos para quando a potência tem uma base decimal, um número decimal com finitas casas. Agora a gente vai ver para quando for, no caso, uma fração mesmo. Então, sejam A e B números inteiros, né? O B diferente de zero, porque não tem divisão para zero. E você também nunca viu, né, fração com denominador zero. E N, um número natural. Eu quero que N seja um inteiro positivo. Então, preste bem atenção como é que a gente vai definir a potência, né, de A sobre B elevado a N. Vai ser o numerador elevado a N sobre o denominador também elevado a N. Isso, gente, é equivalente eu multiplicar a fração A sobre B por ela mesma.
e aí você já sabe como é que se multiplica a fração. Numerador por numerador, denominador por denominador, certinho? No exemplo de baixo, no quadrinho amarelado, você tem que A sobre B elevado a menos N é B sobre A elevado a N. Então, o que acontece? Quando você tem ali uma fração elevada a um expoente negativo, você inverte a fração. Numerador vira, denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Você inverte, né? Deixa ela de cabeça para baixo. Quando você faz esse processo em decorrência da definição para expoente inteiro negativo, o nosso expoente lá menos n vira n, e n é natural. Então, b sobre a elevado a n, aí você aplica o que está em cima. Fica b elevado a n sobre a elevado a n. Vamos ver uns exemplos que aí fica mais claro para você. Por exemplo, se eu tenho a potência 2/3 elevado ao cubo. Então, note que nós temos uma base racional, porque é um número fracionário, uma fração de números inteiros. 2/3 elevado ao cubo é 2. Aí a definição, gente, de potência, ela continua valendo. É 2/3 multiplicado por 2/3 multiplicado por 2/3. Aí você vai lá para o sexto ano. Como é que se multiplica frações? Os numeradores se multiplicam entre si, os denominadores se multiplicam entre si. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 é 3 ao cubo. Então, 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo dá 27. Então, é praticamente a mesma coisa que multiplicar frações. Só tem que observar bem essas definições, tá bom? Então, vamos aqui ver mais exemplos. Então, nós temos, por exemplo, a potência menos 3/4 elevado a 4. Gente, vai ser a mesma coisa. Aplica a definição. Menos 3/4 multiplicado por menos 3/4 multiplicado por menos 3/4 multiplicado por menos 3/4. Faz o jogo de sinal, multiplica os numeradores entre si, multiplica-se os denominadores entre si e você vai obter, aí no caso, né, numerador 81 como resultado da potência e o denominador como sendo 256, que é 4 elevado a 4. Mais um exemplo. 2/5 elevado a menos 2. Agora toma cuidado porque nós temos um expoente aí sendo um inteiro negativo. Nesse caso, a gente tem que fazer primeiro, nós temos que inverter a fração. Então a gente inverte a fração. O 5 vira numerador e o 2, né, que é numerador, vira denominador. Não se perca. Então 5 sobre 2. Quando eu faço esse processo, o meu expoente vira positivo. Então, eu fico com 5 sobre 2 ao quadrado. Aí, gente, quando o expoente é natural, eu só aplico a definição e acabou a conversa. Então, fica 5 sobre 2 multiplicado por 5 sobre 2. O valor dessa potência, aí você faz. 5 vezes 5 dá 25, 2 vezes 2 dá 4. Então, o resultado aí de 2/5 elevado a menos 2 seria 25 sobre 4. Então, vamos fazer um exercício aqui rapidinho, só para a gente finalizar a nossa aula. Calcule as seguintes potências. 3,2 ao quadrado. 3,2 multiplicado por 3,2, 10,24. 3,2 elevado a menos 2 é o inverso. Então, eu coloco 1 sobre 3,2 ao quadrado. Você já calculou 3,2 ao quadrado no exemplo anterior. Então, fica 1 sobre 10,24. Repare que você pode calcular a potência com expoente positivo quando for negativo e no final só inverter a fração. Pode fazer isso também. E no exemplo C eu tenho 5/4 elevado a menos 3. Inverte a fração, 4 sobre 5, o expoente vira positivo e aí você aplica a definição naturalmente. 4 vezes 4 vezes 4, 64. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então aí está feito o nosso exercício, tá bom? Então voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí a ideia básica das potências com expoente inteiro e base racional. Depois compareça na plataforma Eduque, resolva os exercícios do seu livro. Bons estudos e até a próxima!